Bem-vindos ao Conversas pela Amazônia que Queremos. Meu nome é João e nesse episódio converso com a doutora Érica Beringer, autora líder do painel científico pela Amazônia e pesquisadora sênior do Laboratório de Ecossistemas da Universidade de Oxford. Nessa conversa, exploramos sua trajetória, sua carreira e seu trabalho para compreender e prevenir a degradação na Amazônia, além de seus esforços para traduzir ciências em ações concretas para a conservação. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Conversas pela Amazônia que Queremos. Meu nome é João Pedro Braga e sou membro do Comitê Consultivo de Jovens do Painel Científico para a Amazônia. Sou um economista brasileiro comprometido com o campo do desenvolvimento sustentável, tendo iniciado minha formação em economia na Universidade Federal do Rio de Janeiro e em 2023 ingressei na Universidade College de Londres para cursar o doutorado sobre a relação entre florestas e finanças em uma transição justa na Amazônia brasileira. Hoje eu tenho a honra de conversar com a doutora Érica Beringer, autora líder do painel científico pela Amazônia, pesquisadora sênior da Universidade de Oxford e da Universidade de Lancaster, no Reino Unido. Nos últimos 15 anos, ela se dedicou a compreender como as perturbações causadas pela ação humana, como a exploração seletiva de madeira e os incêndios florestais, impactam os ecossistemas na Amazônia, os estoques de carbono, a biodiversidade e as comunidades locais. Érica é apaixonada por traduzir o conhecimento científico em estratégias práticas para a conservação e também coordena a Rede Amazônia Sustentável, integrando ciência, tecnologia e engajamento comunitário para guiar a Amazônia rumo a um futuro sustentável e resiliente ao fogo. Érica, seja bem-vindo e obrigado por participar dessa conversa. Obrigada pelo convite. Para começar, Érica, eu queria que a gente tivesse essa troca de entender um pouco mais sobre a sua trajetória. Queria entender como é que você chegou nos temas de pesquisa e, sobretudo, como é que você chegou na Amazônia enquanto uma pesquisadora que está tentando juntar conhecimento local e também o conhecimento científico. Como é que você entende essa troca? Eu acho que tudo começou quando minha mãe não sabia fazer eu ficar quieta. E eu tinha uns 3 anos de idade, uma criança hiperativa, e minha mãe me dava livro. Na época não tinha tablet, tinha uns livros de uma expedição do Jacques Cousteau, que era um francês explorador, e tinha ele na Amazônia. E era um livro cheio de foto, então era perfeito para criança, eu ficava olhando. E eu fiquei muito encantada com a Amazônia, entendendo que aquilo fazia parte do meu país. E tinha uns seres magníficos ali dentro, né? Você via um boto cor-de-rosa, que é um bicho estranho pra caramba. Uma anta, um outro bicho estranho, um tamanduá-bandeira. A gente tem aqui um tema comum, que é o focinho de todos eles, é bem estranho, na verdade, né? E eu olhando aqueles livros que pareciam contos de fadas, mas eram da vida real. E mais do que isso, eram da minha vida real, do meu país. E eu fui criando essa ligação de querer conhecer esse lugar, querer trabalhar nesse lugar. E, principalmente, depois que eu fui crescendo e você foi vendo todas as ameaças para o bioma, e, com isso, eu falei, nossa, é ali que eu acho que eu posso dedicar minha carreira para algo que eu realmente acredito que seja importante. E foi assim que eu vim trabalhar na Amazônia. Mas, desde a minha graduação, eu sempre tentei alinhar, em diversos projetos de extensão, a importância das comunidades locais como co-criadores das ideias que estão sendo desenvolvidas, porque, afinal, são as pessoas que estão no território. E foi assim que entrou essa ligação com a disseminação da ciência, a cocriação de projetos, que é uma coisa que a gente, dentro da Amazônia Sustentável, leva como uma parte da nossa identidade como rede de pesquisa. Então, a primeira vez que eu vim para a Amazônia foi em 2008, tenho 17 anos. Eu passei uns meses no Mato Grosso, no norte do Mato Grosso, e de lá eu me mudei para Manaus, e daí, enfim, fui fazer o doutorado e fiquei na Inglaterra, mas todo ano eu passo por volta de 6 meses no campo, no mato, porque é assim que eu acho que eu consigo desenvolver as minhas perguntas científicas, que são muito calcadas no que eu estou experienciando no chão e nas conversas com as pessoas. Eu acho isso essencial, porque às vezes a gente fica um pouco deslocado da realidade, estando no escritório, seja na calefação ou no ar-condicionado, a gente não necessariamente vai fazer perguntas que são relevantes para os territórios, para as pessoas, ou ainda mais, pensar em soluções que sejam calcadas na realidade local e em linha com a justiça climática. Muito bom. Eu fico pensando nesse papel do pesquisador como uma ponte, talvez, de certa forma, um tradutor entre o território e o que a gente entende como conhecimento acumulado científico, que, no fato, são as perguntas que a gente faz. No meu doutorado, eu tenho muito pensado em como é que eu posso ser essa ponte.
E justamente essas são as perguntas que você faz. Queria saber como é que você chegou nas perguntas que você faz hoje em dia e será que esse processo do campo, como é que você aprendeu a mediar ele? É passar 6 meses aqui e aí lá, mas também como você está lá, como é que você se sente em relação a isso? É uma escolha difícil, principalmente do aspecto pessoal, né? Você tá em todo lugar, significa que você não tá em nenhum lugar. Mas depende do que te nutre, é isso que me nutre tanto profissionalmente quanto pessoalmente. E em termos das pesquisas, eu acho que o que foi mudando na minha carreira é que antigamente eu achava que toda pesquisa tem que ser relevante para as comunidades. E nem toda pesquisa vai ser e tudo bem. Por exemplo, agora a gente teve um paper nosso que saiu 2 semanas atrás, na Global Change Biology, analisando as mudanças da biodiversidade taxonômica, funcional e filogenética, em árvores em 2 regiões na Amazônia, depois dos distúrbios antrópicos, que são a extração de madeira e fogo. Para as comunidades não faz a menor diferença se a diversidade filogenética de árvores menores de 10 DAP estão mudando. Isso não tem relevância para as comunidades em si. Porém, é um debate... Tem perguntas que são meramente acadêmicas e tudo bem. Isso não é um problema. A grande questão para mim é a gente estar pensando sempre em onde estão os caminhos que eles vão existir, que podem ser conjuntos, pensando em soluções de sustentabilidade. Então, eu acho que essa distinção é importante. Entender que nem toda pergunta vai ser relevante no território. Assim como nem toda pergunta vai ser interessante academicamente. Mas existem convergências. E aí que passar esse tempo no território permite achar essas linhas de convergência, porque é só com muita conversa, muito cafezinho e uma relação de confiança forte. Não é chegar a fazer um workshop de um dia ou 2 e ir embora, nunca mais ver as pessoas. São relações de anos que precisam ser construídas. Então, por isso que eu fiz, que eu optei por esse arranjo, que não é muito habitual. Mas você tinha perguntado outra coisa, desculpa que eu... Os temas que você pergunta e as perguntas Sim. que você faz. Acho que também a minha pergunta é sobre esses anos que você dedicou a esse bioma. Quais são os temas mais prioritários e as experiências que mais te marcaram? Você poderia compartilhar um pouco sobre? Claro, e as perguntas foram mudando ao longo do tempo, né? Quando eu trabalhei em Alta Floresta, no norte do Mato Grosso, minhas perguntas focavam nos impactos da fragmentação florestal na diversidade de besouros rola-bosta. Então, a ideia era ver como efeito de borda e tamanho de fragmento influenciava nessas comunidades de besouro. Uma pergunta bem de ecologia da paisagem, né? E depois disso, anos depois, quando comecei o doutorado, quando eu estava trabalhando tanto na região de Santarém, Belterra, Mogi dos Campos, quanto na região de Paragominas, ambos aqui no Pará, minhas perguntas estavam focando mais no impacto da extração de madeira e do fogo. E quando você passa tanto tempo em campo, os impactos eles deixam de ser teóricos, porque a gente estuda os impactos, seja na sala de aula, ou seja nos artigos que a gente está lendo, mas os impactos começam a ter cor, ter cheiro, ter som, porque, por exemplo, né, você está lá medindo o estoque de carbono, medindo as árvores numa área que pegou fogo recentemente, você não tem mais aquele verde luxuriante, né? Você tem tons de marrom, de cinza e de pretos que não eram presentes antes, porque você tem a mortalidade das árvores. O som muda porque é uma floresta muito aberta, o dossel foi afetado. Então, em vez de estar escutando um canto dos pássaros, você está escutando o silêncio. E essas experiências sensoriais acabam levando a novas perguntas. Mas a grande mudança para mim foi em 2015. Em 2015 eu estava no Baixo Tapajós, onde eu passei a maior parte do tempo na base de pesquisa da LBA, e 1 milhão de hectares queimaram naquele ano no Baixo Tapajós. Inclusive, várias das nossas áreas de pesquisa permanente e áreas que eu já trabalhava naquela época, eu fazia 5 anos que eu já trabalhava naquelas áreas. E você cria uma relação de afeto com as áreas, assim como você cria com
a padaria da sua esquina, a farmácia 2 quarteirões depois da sua casa, você conhece a atendente, você sabe onde está o salompas para sua dor nas costas que você sempre compra. Enfim, você vai criando, né, aquela coisa, antes do café, eu sempre passo naquele café, antes do trabalho, eu sempre passo naquele café, pego um cafezinho, um croissant, enfim. Essas relações você também tem dentro da floresta. Então, tem a árvore que você sempre faz xixi atrás, porque ela tem uma sapopema grande, é ótimo. Aí tem a outra árvore, cara, que você sempre tem que dar um balão para passar, porque tem um ninho de caba. Tem a outra árvore que você fica de olho se está frutificando, porque tem um fruto gostoso. Tem aquela outra onde você sempre vê a porcaria da cobra, que você sabe que vai te dar um bote. Então, você tem essas relações dentro da floresta como você tem na cidade. Só que essas relações desapareceram, porque a floresta queimou. E isso gera um impacto emocional muito grande que nenhum dado no paper te prepara. Então, por mais que eu fosse especialista nos impactos de fogo, nada me preparou para ver o fogo queimando, para eu ir para o combate, tentar apagar esse fogo em 2015, e para as mudanças que a floresta sofreu. Então, vivenciar aquilo mudou muito. Minhas perguntas ficaram muito mais alinhadas com a dinâmica do fogo, não só minhas, mas dos pesquisadores que eu trabalho, como a Joyce Ferreira, da Embrapa, o Joyce Barlow, de Lancaster. A gente começou a focar muito mais no fogo e aquilo me mudou profundamente de como eu encaro a problemática dos incêndios florestais na Amazônia também, entendendo que é a grande crise que a gente está enfrentando e vai continuar a enfrentar. Muito obrigado por compartilhar. Eu acho que é um tema que marca a gente. Eu entrei nesse tema de desmatamento na Amazônia a partir dos grandes fogos também nessa época. E é uma área que era totalmente nova para mim, mas eu acho que é um impulso de querer contribuir com um grão de areia, que nem que seja, para que isso não seja repetido no futuro. É exatamente isso, João. Eu lembro que em 2015 a gente tentava à torta e à direita apagar o fogo, né? Então, as chamas na Amazônia, como é um ambiente que não coevoluiu com fogo, um ambiente muito úmido, as chamas têm 30 centímetros, estourando 50, elas são muito baixinhas. Então, várias vezes eu apagava com a bota. Sim. Ou ia com o facão, pegava meu terçado, ficava fazendo um acero bem, bem estreitinho, de 50 centímetros. Aquilo era suficiente para não ter combustível, né? Você está com o solo exposto, a chama morria ali. E eu lembro de fazendo isso, respirando aquela fumaça, tossindo, a fumaça no olho, isso tudo sem EPI, sem nada, assim, né? Só literalmente com o sonho de apagar o fogo. E era isso, você sentia meio transportado a fábula que o Betinho sempre contava do beija-flor levando água para apagar o incêndio, levando água no bico. Era um pouco como eu me sentia, mas você achava que estava fazendo alguma coisa. No grande esquema das coisas, você não está fazendo muito, não. Mas teve alguns incêndios que a gente conseguiu apagar dessa forma, fazendo uma varrida, enfim, improvisando alguma coisa, para ver se pelo menos 1 hectare a menos queimava. E na minha cabeça isso se converte ao quanto de carbono eu sei que vai ser emitido daquele hectare se ele pegar fogo, o quanto de biodiversidade que vai ser perdida e como aquela floresta vai se tornar funcionalmente diferente da que existia ali antes. Resolve as coisas apagar o incêndio de 1 hectare, 2? Não. Mas era o que dava para fazer e era o que a gente tinha, na época, a disponibilidade para fazer. Assim como era botar diesel no carro do ICMBio, que na época não tinha, isso em 2015, para ir fazer o combate, ou botar os brigadistas na caçamba do carro, tudo completamente errado, mas era o que dava, porque senão não tinha como eles chegarem no incêndio. Era uma época que na região não existia internet rural, então a gente tinha que ficar indo até onde a gente sabia que os brigadistas estavam, para deixar recado, ou passava recado pelo ônibus escolar, para o motorista avisar o chefe da brigada que está queimando e não sei aonde. Era uma logística bem mais complicada, mas era isso, era o que a gente achava que dava para fazer naquele momento. Eu queria voltar para um ponto que você trouxe, que, lógico, cada hectare importa muito. Cada cêntimo de 1 grau importa muito. E, de fato, como pesquisador, a gente não vai conseguir apagar os incêndios todos, mas eu acho que a nossa maior arma para fazer com que as estruturas mudem e que os incêndios possam ser apagados no futuro é a ciência. E as evidências que a gente tem de um território específico que a gente consegue escalar e propor políticas públicas de mudança. Queria perguntar para você se, em termos de incidência política, como é que você entende que a sua pesquisa, as suas perguntas ajudam a formar iniciativas e instituições que podem, de fato, apagar os incêndios no futuro? Como é que você entende, mais além do território que a gente está tentando, a história do beija-flor, mas também com o braço da política pública, se você já percebeu esse impacto, como é que você faz? A gente já influenciou algumas políticas públicas
e, recentemente, 2 planos de manejo integrado do fogo de 2 unidades de conservação diferentes que juntas somam por volta de 1,5 milhão de hectares, que é a Floresta Nacional do Tapajós e a Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns, ambas ali no Baixo Tapajós, né? Então, a gente tem esse impacto direto, mas uma coisa que eu acho muito importante, ainda mais falando com a juventude do SPA, é que é muito difícil fazer isso sozinho, porque enquanto pesquisador a gente tem uma série de coisas que a gente precisa fazer, desde publicar os nossos artigos, que é o que a gente é pago para fazer, até, enfim, dar aula, falar com diferentes atores locais e fazer trabalho administrativo dentro das universidades. E nem todo mundo vai ter uma habilidade política, por exemplo. Assim como nem todo mundo vai ter uma habilidade de comunicação com o público geral. Assim como nem todo mundo vai ser um AIS da modelagem estatística. Cada um tem habilidades diferentes. E por isso que eu acho tão interessante trabalhar dentro da Rede Amazônia Sustentável, porque a gente pega diferentes pessoas, nós temos habilidades complementares, e só assim a gente consegue fazer mais. Porque, né, uma pessoa sem dormir, sem comer, fazendo várias coisas. E eu acho isso importante ressaltar, especialmente para a juventude, porque a gente vem com muita cobrança, porque o pesquisador deveria fazer isso, o pesquisador deveria... Sim, mas a gente tem que reconhecer as nossas limitações enquanto profissional e também a nossa limitação de tempo. Trabalhar em rede permite que a gente alcance mais, que a gente vá mais longe e faça a incidência política. A gente, dentro da rede, eu falei dos planos de manejo integrado, mas teve algumas outras situações de incidência política. Em 2012, eu não lembro se foi 12 ou 2013, a Joyce Ferreira fez um trabalho muito grande com o pessoal dos municípios verdes, junto das SEMAs, da Secretaria de Meio Ambiente aqui do Pará. A Joyce é baseada na Embrapa Amazônia Oriental, aqui em Belém, e conseguiu criar uma instrução normativa sobre o desmatamento de florestas secundárias no estado, usando os dados que a gente estava coletando em campo para embasar essa política. É claro que teve vontade política para criar essa instrução normativa baseada em dados, porque não necessariamente a vontade política está presente, mas teve também a habilidade dela e a disponibilidade, porque foram inúmeras reuniões para conseguir influenciar essa instrução normativa. A gente gerou vários policy briefs, que daí depende, alguns vão ter mais impactos que outros, como, por exemplo, logo antes de sair a versão nova do PPCDAN, do Plano de Prevenção e Combate ao Desmatamento na Amazônia, a gente fez um policy brief pedindo para o PPCDAN ganhar mais um D. Ele não só ser o Plano de Prevenção e Controle ao Desmatamento na Amazônia, ser o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento e da Degradação da Amazônia. E para isso a gente usou os dados da NOAA, né, da agência americana, que já previa que 2023 ia ser um ano de El Niño, que se traduz na Amazônia como um ano, provavelmente, de seca extrema. Então, a gente estava alertando para o perigo dos incêndios florestais. Infelizmente, na época, a gente entregou no Ministério o policy brief, fez reuniões dentro do Ministério, entregou para o Agostinho, por exemplo, que era o chefe do IBAMA. Depois encontrei o Agostinho de novo em Oxford, troquei essa ideia com ele de novo também. Infelizmente, o que a gente propôs não foi à frente, porque também é isso, não necessariamente se a gente propôs, as coisas vão à frente, mas cada dia é um dia, e não significa que a gente não tem que continuar tentando fazer essa incidência. Porém, trabalhar em rede é como a gente consegue ir mais longe. Gostei muito dessa ideia das redes enquanto um exercício certo, talvez de um mutirinho, né? Cada um faz o que pode e junto a gente vai mais longe. Ou, como dizem, né, ali no Baixo Tapajós, é um puxirum, que a raiz é a mesma raiz do tupi, mas lá o mutirão tem outro nome, é o puxirum. Seria um puxirum da ciência. Muito lindo. Falando um pouquinho mais de juventude, antes de a gente entrar no debate de fogo, eu queria falar com vocês de uma perspectiva que eu compartilho, né? Se mudar do Brasil enquanto um pesquisador e procurar continuar a sua educação em outros espaços. Você fez seu doutorado na Inglaterra. A juventude, a gente hoje em dia enfrenta muitas barreiras de financiamento aqui no Brasil, e a gente procura oportunidades onde a gente consegue. Mas eu queria saber para você, em termos de desafios e oportunidades dessas transições, você volta sempre, eu acho que isso é um indicador de que contribuir para o território é muito importante, mas que conselho você daria para jovens que querem tentar fazer um caminho semelhante e até me colocando nessa posição? Eu estou muito entre aqui e lá, e esse lugar de equilíbrio é uma coisa que a gente vai fazendo no tato. Ou será que tem uma receita, talvez, aí, que você poderia compartilhar?
Eu acho que não tem uma receita e tem a vida, né? Porque quanto mais a gente avança na carreira, a nossa vida tá desenvolvendo, então as condições que a gente tem, seja para ficar, para se mudar, para ir para outro estado fazer concurso, tudo isso vai mudando, né? Principalmente por causa das condições de família. Então acho que não existe uma receita única, mas existe aquilo que funciona pra gente naquele momento. E eu estar aberto para isso, para ver o que vai aparecer e ver se a oportunidade faz sentido. Eu acho que não existe uma oportunidade imperdível, existe o que funciona pra gente naquele momento. E encarar isso sem culpa é muito importante. E principalmente como mulher, escuto muitas colegas se sentindo culpadas por não terem aceitado uma proposta de emprego fora, ou uma oportunidade que parece incrível, porque não tem como levar os filhos, etc. Olha, se não tinha como levar os filhos, não é uma oportunidade única. Então, essa consideração de entender que as condições vão variar de temperatura e pressão ao longo da vida e tem que ver o que faz sentido naquele momento, tanto para a parte pessoal quanto para a profissional, já que elas estão alinhadas, principalmente como acadêmico. E talvez o benefício de estar em rede é que quando a oportunidade não é ideal e não é perfeita, a gente pode tentar ajudar e sugerir alguém que estaria nessa possibilidade, que está procurando isso, e entender que, de certa forma, o nosso grãozinho ali vai seguindo, mesmo que a gente não esteja nesses espaços, mas que tem alguém que vai fazer essa incidência lá. Exatamente. Fora que vão ter pessoas que não podem passar, por exemplo, tanto tempo em campo quanto eu passo dentro da rede. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso estar todo dia numa reunião na SEMAS aqui em Belém. E outras pessoas podem. Então, trabalhar em rede te dá essa possibilidade que é incrível. E, principalmente, eu acho que faz a gente crescer mais rápido e de uma maneira mais diversa trabalhando em rede do que trabalhando sozinho. Muito bom. Eu acho que são questionamentos que a gente leva com a gente e quando a gente traz para uma mesa como essa, eles fazem sentido, não só eles ecoam e pra gente ecoa de volta no ponto de vista de que fé no caminho e eles faz andando. É exatamente isso. É o vamos que vamos. Exato, e bora. Érica, vamos falar de fogo? Bora. Na sua experiência, como é que você entendeu essa relação entre o fogo como tanto um causador da degradação quanto um causador do desmatamento, mas também com os impactos que ele tem nas comunidades locais? E aí eu queria colocar uma pergunta que é, muitos ouvintes, talvez eles não tenham a noção das magnitudes do impacto do fogo na Terra. Você poderia explicar um pouco mais como é que essa relação entre o fogo é a relação talvez dual, né, de causador, desmatamento e degradação, mas também um veículo para que as comunidades possam expressar suas culturas e seus meios de vida. Como é que você acha que essa relação do fogo se expressa no território? João, adorei essa pergunta, até porque ela está encaixando muito com o que a gente falou, de estar em 2 lugares ao mesmo tempo, de estar no território, de estar conversando com as pessoas. Bom, primeiro, vamos voltar algumas casinhas e discutir como que ocorrem os incêndios florestais na Amazônia. E é preciso entender que a Amazônia não evoluiu com fogo, não é um ecossistema que o fogo faça parte, né? As florestas ombrófilas densas, que são muito úmidas, elas são sensíveis ao fogo. Tá? Então, a gente não tem proteção daqueles ecossistemas ao fogo. Você não vai ter o que você vê em outros ecossistemas, como em savanas, florestas mediterrâneas, florestas da Califórnia, que você vê que certas sementes só vão ter a dormência quebrada depois de passar o fogo, que só vai frutificar depois de passar o fogo. A gente não tem isso, né, na floresta ombrófila densa, na Amazônia. O fogo... Como essas florestas não evoluíram com fogo, quando ele entra na floresta, ele vai gerar uma mortalidade por volta de 50% dos indivíduos acima de 10 centímetros de AP e 90% dos indivíduos menores do que desse tamanho. Tem um impacto devastador. Voltando abaixo do Tapajós, a 2015, o ano de seca extrema, a gente, numa área de 6,5 milhões de hectares, a gente mapeou 1 milhão de áreas de florestas em pé que queimaram naquele ano. E as emissões foram de 451 teragramas de CO2, que é um número abstrato, mas que traduzindo significa que se o Baixo Tapajós, de 2015, fosse um país, e lembrando que ele equivale só a 1% da bacia amazônica, ele teria sido o 13º maior emissor de CO2 do mundo, ficando à frente de países superindustrializados como a Itália e o Reino Unido. Então, isso demonstra um impacto global dessas emissões advindas de incêndios florestais na Amazônia que não evoluiu com fogo. E essas emissões estão vindo porque a maior parte dos estoques de carbono na Amazônia estão armazenados no tronco das árvores. Uhum. Então, se as árvores estão morrendo, está literalmente virando fumaça todo aquele carbono que estava ali armazenado.
E Santarém, né, ali o Baixo Tapajós em 2015, não foi um caso isolado. Muito pelo contrário, foi representativo de várias outras regiões na Amazônia como um todo que enfrentaram grandes incêndios em 2015. E foi o que a gente viu recentemente acontecer em 2023 e 2024, né? Mas, bom, beleza. Se esse ecossistema não coevoluiu com fogo, se ele é sensível ao fogo, como é que esse fogo entrou ali dentro? E aí é que a gente entra na parte humana. O fogo, para ele entrar a floresta dentro, ele normalmente é iniciado fora da floresta. Isso é uma coisa que a gente chama de fontes de ignição. E não existe fogo natural na Amazônia. Ele é começado por seres humanos. E geralmente para 3 usos diferentes. O primeiro uso é para o desmatamento. Então, o processo de desmatamento clássico entra o trator de esteira, faz a derrubada, só que aquela floresta está ali, só que em vez de em pé está deitada, né? Então, pode fazer alheiras, né? Juntar a madeira que está caída, ou pode deixar ali tudo espalhado durante meses ou semanas na estação seca, debaixo desse sol equatorial super forte, do vento, aquela biomassa fica super seca, então você literalmente joga o fogo e toda aquela floresta que estava no chão vira fumaça. E é assim que, aliás, 75% das emissões brasileiras são advindas do desmatamento por causa disso, porque você faz a derrubada, queima, vai tudo para a atmosfera, acelerando as mudanças climáticas. Esse é o fogo do desmatamento. Tem um outro tipo de fogo, que é o fogo de pastagem, que é o fogo usado na manutenção desses pastos. Porque é o seguinte, a gente usa a expressão pasto sujo, pasto limpo. O pasto sujo, basicamente, é que começa a crescer um monte de árvore no meio desse pasto. E isso porque as sementes vão sendo dispersas, você começa a crescer um monte de embaúba, que você vê em terreno baldio, que cresce em qualquer lugar. Mas isso significa que você vai ter, então, menos capim disponível para o gado. Então, você tem menos comida, você vai ter menos gado. Então, é comum que os fazendeiros vão colocar fogo naquela pastagem para se livrar dessas árvores que estão crescendo, plantar a braquiária de novo, plantar o capim de novo, e com isso você consegue ter mais capim disponível para o seu gado. Esse é o fogo de pastagem, é um uso muito comum do fogo na região. E, por fim, você tem o fogo utilizado na agricultura de subsistência, para plantar macaxeira, no roçado. Então, você faz o seu roçado, que você desmata uma área, normalmente vai ser de meio hectare, no máximo 1 hectare, porque você não tem, né, uma família enorme para ficar ali cuidando daquela área. É um trabalho manual muito, muito intenso fazer o roçado. Então, você vai desmatar essa área pequena, que normalmente já é de capoeira, já é de floresta secundária, coloca o fogo ali. Aí depois, naquelas cinzas mesmo, você põe a maniva no chão, você planta a sua macaxeira. A questão é que com as mudanças climáticas, esses 3 tipos de uso do fogo, desmatamento, pasto e roçado, têm conseguido escapar da sua área designada, entrar na floresta e queimar a serrapilheira, ou seja, o combustível que está no chão, folha, galho, e conseguir se propagar no chão da floresta. Isso historicamente não acontecia, porque o combustível era úmido demais. Então, a gente fala, o Paulo Brando de Yale fala muito que a floresta era um acero natural, porque o fogo entrava na floresta, ele morria, porque era tão úmido que ele não conseguia se propagar. Mas com as mudanças climáticas, o material está tão seco que aí sim esse fogo se espalha floresta dentro. E aí vamos voltar para a sua pergunta, que era do tipo, mas como é que você vê essa relação, né? Que as pessoas usam o fogo, precisam do fogo para sua segurança alimentar e os incêndios florestais. Bom, primeiro, o desmatamento, segundo o MapBiomas, por volta de 96% a 99% do desmatamento na Amazônia brasileira é ilegal. Então, esse uso do fogo também é ilegal. Diminuindo o desmatamento, a gente está diminuindo as fontes de ignição. Porque se não tem derrubada para queimar, então tem menos fogo na paisagem. Então, tem menos chance desse fogo escapar para dentro da floresta. Alternativas ao uso de fogo na pastagem é uma coisa que a Embrapa trabalha muito. Tem várias técnicas diferentes para evitar essa queima habitual da pastagem. Agora, o roçado é uma coisa um pouco mais difícil. Existem técnicas para ter um roçado sem fogo. A Embrapa tem várias dessas técnicas e uma outra forma de preparar o terreno com o trator. Quando a gente olha os dados, a gente vê que a maior parte dos incêndios florestais, eles não são advindos de fogo do roçado. Eles são advindos de fogo usado na pastagem. E depois de fogo de desmatamento. Então, se a gente pensa quais são as fontes de ignição que a gente tem que primeiro lidar para diminuir os incêndios,
é pastagem de desmatamento. Mas vamos pensar nos roçados. Eu acho muito importante porque vários cientistas naturais, vários colegas vão falar, não, a Amazônia tem que ser fogo zero, fogo zero, fogo zero. Bom, isso é uma perpetuação da injustiça climática. Porque essas populações que dependem do roçado são as que menos contribuíram com as mudanças climáticas. A gente está falando de povos indígenas de recém-contato. A gente está falando de ribeirinhos, a gente está falando de quilombolas, a gente está falando dos assentados da reforma agrária. São pessoas que, historicamente, emitiram super pouco, que provavelmente, ao longo da sua vida, emitiram muito menos do que um ano de um morador de uma grande capital do Brasil. Então, é muito fácil nós, como cientistas naturais, sentados no nosso ar-condicionado, emitindo horrores, estipularmos o que os outros têm que fazer para diminuir suas emissões. E lembrando que essas pessoas dependem do uso do fogo. O fogo é de graça, o trator não é. Então, mesmo que o trator, em vários municípios, seja subsidiado pela prefeitura, quando você usa o trator para fazer o roçado, você não tem as cinzas fertilizando o chão. Então, você precisa de NPK, você precisa de fertilizante. E isso tem um custo que não necessariamente esse pequeno produtor, essa população tradicional, tem esse recurso financeiro, não necessariamente são pessoas inseridas numa sociedade de mercado para conseguir comprar fertilizante. Isso a gente nem está discutindo também a questão da poluição causada pelo uso desses fertilizantes, ou da compactação do solo a médio e longo prazo por conta do uso do trator. Então, tem externalidades associadas à alternativa, que seria o uso do trator. Fora que tem lugares que o trator não chega. Então, não existe, no caso dos roçados, uma bala de prata. Para nada na Amazônia existe uma solução simples. Quando a gente escuta soluções simples, normalmente elas são extremamente reducionistas. Então, e isso é uma visão que daí volta à sua pergunta, que eu só tive trabalhando justamente com populações tradicionais e com pequenos produtores. Pessoas que olham para mim e falam, sim, sou eu mesmo que respiro a fumaça quando o fogo entra na floresta. Mas eu não tenho outra forma de fazer o roçado. Se você tiver, eu sou o primeiro a querer mudar a minha forma de produção, desde que eu consiga arcar com os custos, e gostaria muito de saber. Então, se a gente está pensando em como tornar a Amazônia prova de fogo, as duas fontes de ignição que a gente, em primeiro lugar, tem que atacar é o desmatamento e a pastagem, e quando a gente está pensando no roçado, a gente não pode pensar em soluções que não envolvam a justiça climática. É muito interessante você, na tua resposta, falar que, de fato, é uma questão que é resiliência, mas é, sobretudo, manejo. E as fontes que a gente vai endereçar e vai conseguir olhar, elas também precisam considerar quem emitiu. E quem são os responsáveis pelo que a gente entende como o processo da transição. Se a transição é porque a gente precisa sair de onde a gente está para ir para um lugar melhor. E tem alternativas já sendo feitas. Eu fico pensando no papel da ciência, e você, enquanto uma pesquisadora e comunicadora também, como é que você tem feito para tentar entender esses problemas no fundo e cabo, com os dados do teu território, trazer do ponto de vista da incidência política, mas também conseguir comunicar para a sociedade. Porque, de fato, para você chegar no terceiro uso e você conseguir falar para os produtores locais e para a agricultura de subsistência, nós somos os primeiros a mudar, mas a gente não sabe as tecnologias, e às vezes elas já existem. Como é que é essa troca? Quais são as instituições que fazem essa ponte? E é uma questão de redes? É uma questão de instituições? Bom, a troca, eu diria que depende muito da vontade política das instituições, das verbas disponíveis para os pesquisadores e também, obviamente, dos pesquisadores envolvidos. Eu tenho muita sorte de trabalhar com pessoas que querem estar na frente dessas mudanças através do diálogo. E com isso, por isso também que a gente passa tanto tempo em campo, conversando com as pessoas, ouvindo. E isso eu acho fascinante, né? Porque a quantidade de relatos do seu Zé, da comunidade de Pedrinhas, do interior da Resex, vai ser esse moço de 60 anos, castigado pelo sol, que vai virar e vai falar, olha, eu não consigo fazer mais o roçado como eu fazia, por 2 motivos. Hoje em dia, eu saio de casa para trabalhar antes do sol nascer. Antigamente eu acordava no sol nascendo, tomava meu cafezinho, ia para o roçado, pelas 10 horas da manhã eu levava minha térmicazinha de café e um lanchinho, comia, voltava, almoçava, tirava uma soneca e no final do dia eu voltava para o roçado. Só que hoje em dia eu saio antes do sol nascer, então eu estou me expondo a um monte de cobra. E às 10 da manhã, em vez de eu fazer um lanchinho, eu volto para casa, porque já está quente demais, não dá para trabalhar. E eu só volto no final do dia. Então, minhas horas de trabalho diminuíram ao longo do dia. E esse mesmo produtor é o que vai falar, olha, e hoje em dia o acero que eu fazia, que
tinha menos de 1 metro, hoje em dia eu fiz acero de 2, 3 metros, já vi relatos de acero de 3 metros e o fogo conseguiu pular através de faíscas, conseguiu pular o acero e a floresta pegou fogo. Então, essas pessoas são as mais desesperadas com a mudança no comportamento do fogo dentro do roçado. Então, a gente chega, né, pensando, nossa, estão aqui meus dados, mas essa pessoa tem a vivência. Ela pode não ter calculado que a temperatura da chama está mais quente, que a altura da chama está maior, que o comprimento do fogo está mais longo. Ela pode não ter calculado isso, mas ela está falando tudo aquilo que a gente está medindo, porque ela está vivendo isso. Então, essa troca eu acho fenomenal. E daí que saiu uma conversa que uma possível solução que obviamente não se aplicaria para a Amazônia como um todo e tudo mais, mas para comunidades que estão inseridas numa lógica de mercado, seria uma bolsa defeso florestal. Então, a gente tem a bolsa defeso, que funciona super bem, tanto no litoral quanto em rios, né, que durante o período reprodutivo de N espécies, essas espécies não podem ser pescadas, e os pescadores tradicionais recebem uma bolsa para conseguir manter a sua sobrevivência, né, para conseguir se manter, porém, não pescam para garantir os estoques pesqueiros a longo prazo, né? Essa bolsa defesa, super implementada, etc. Pensando numa bolsa defesa florestal, o que poderia ocorrer é que em anos de seca extrema, que a gente sabe com meses de antecedência, se vai ser um ano de El Niño, etc., comunidades poderiam ter uma bolsa falando, seu João, você vai plantar 3 tarefas de macaxeira, isso gera mais ou menos X sacas de farinha, que o preço da saca está Y, então você ia ter Z renda em reais, né? Então, converter diária para renda. E, com isso, dividir essa renda, seja em 12 vezes, né? Gerando uma bolsa para que essa pessoa, então, pudesse receber esse benefício para não fazer o roçado aquele ano. Isso é uma forma de não colocar as pessoas em situação de insegurança alimentar. Porque proibir o fogo significa que ela não tem o que comer. Lógico. Então, é uma forma de fazer essa compensação, mas lembrando que isso só funciona para comunidades que estão inseridas numa lógica de mercado. Isso não vai funcionar, por exemplo, para indígenas de recém-contato. E tudo bem, porque o que a gente precisa é de uma gama de soluções, não existe uma solução única. Mas isso é uma coisa que a gente começou a pensar justamente estando no chão, nos territórios, discutindo com diferentes atores, tomando um monte de cafezinho doce para entender o que cada um acha o que é possível. E você vê que esses são grandes anseios dessas pessoas que estão no território. Sim. E são anseios que eles reverberam com o conhecimento dito científico e acumulado, só que às vezes eles não traduzem na política pública, como você bem fala da incidência e da questão de que tem soluções que já poderiam ser feitas, mas às vezes a gente fica muito preso na nossa terminologia, nos nossos papers. Eu queria voltar para esse ponto de que, na tua visão, qual que é a chave para que a ciência, de fato, consiga influenciar políticas públicas e práticas de conservação que coloquem a centralidade nas populações que já estão fazendo a transição há muito tempo? Olha, João, eu acho que uma das coisas que é essencial são financiamentos de longo prazo, porque daí volta em tudo que a gente estava falando. Todas essas conversas, todos esses cafezinhos que eu fico falando o tempo todo, eles vêm de mais de 10 anos de relações com as mesmas pessoas. Para poder eu ter levado pessoa para ir ter filho no hospital, ou de ir no enterro das pessoas também. Você desenvolve relações profundas que, então, geram a confiança das pessoas que vivem em situação de insegurança institucional poderem se abrir livremente e falar o que realmente pensam. Essas relações de confiança não são possíveis de serem construídas numa verba de 2 anos, num doutorado de 4 anos. São coisas muito longas e, por isso, novamente, que trabalhar em rede é tão interessante, porque você tem várias verbas de vários pesquisadores se juntando e construir uma linha narrativa em termos de pesquisas e da incidência política, que é o que você perguntou. Mas, então, a primeira coisa é um financiamento de longo prazo e pessoas, as mesmas pessoas com presença no território de longo prazo. Porque ficar mudando o rosto que está conversando com as pessoas a cada ano ou a cada 2 anos, você tem uma quebra nessa relação de confiança, que é quando você consegue começar a construir ideias conjuntos, projetos, etc., né? Quando você realmente tem uma colaboração. Em termos da incidência política, olha, depende.
Depende. Novamente, são coisas, e eu entendo, né, que para a juventude do SPA, você quer mudar agora, porque isso aqui está errado, aqui tem uma possível solução, você quer que isso seja implementado. Existe essa pressa, que eu compartilho. Porém, as relações políticas também são feitas de relações de confiança de longo prazo. Então, é um trabalho um pouco de formiguinha, de ir mandando e-mail para as pessoas, marca elas nas redes sociais, vai trocando uma ideia, tenta ter uma reunião com as pessoas, às vezes você não vai ter com o secretário de desmatamento, mas vai ter com o assessor e consegue levar um pouco dessas ideias. É impossível a gente, ainda no doutorado, conseguir falar com o chefe do não sei o quê, é muito difícil isso acontecer, mas, novamente, trabalhando em rede permite que os nossos dados... a gente pode estar gerando dados novos que são importantes para a política X e a pessoa Y já tem essa relação de confiança. Não é você começando tudo do zero, reinventando a roda constantemente. E isso é que eu acho que pode acelerar o processo de um pesquisador jovem ter essa incidência política. Já utilizando do capital social e político que outros pesquisadores têm e que dentro de uma rede podem te jogar para cima, trazer junto e ir todo mundo tentando fazer essa construção. No meu doutorado eu aprendi muito a gostar de fazer revisão de literatura, porque eu entendi que a literatura ela também fala. E ela também mostra que existem certos temas que ou foram ignorados, porque no tempo onde a gente estava pesquisando eles não tinham espaço, ou eles receberam uma atenção que talvez hoje em dia não seria justificada. Então é muito interessante a gente poder entrar em contato com as pessoas que escreveram os papers que a gente leu. Eu lembro que eu tenho um paper que me marcou muito na minha primeira revisão de literatura, e inclusive os próprios assessment reports, os relatórios do SPA, foi a primeira entrada, olhando e podendo conversar com você e vendo a tua voz nisso tudo, entendendo como é que a tua trajetória faz sentido. É muito interessante a gente poder não somente estar em rede, mas poder ouvir e ser ouvido nesse espaço. Eu acho que isso ajuda a nossa ansiedade climática, que foi o que você falou, que a gente quer resolver tudo, implementar tudo agora, porque a gente não tem mais tempo. Isso ajuda com que a gente entenda que muito do que a gente quer fazer já está no processo de ser feito. Mas agora tem um grãozinho de areia que a gente achou como uma contribuição e a gente quer depositar esse grãozinho e ir para o campo e ir fazer a diferença que importa. Queria, talvez, da juventude que está vindo da Amazônia, que está vindo dos outros espaços do país, chegando nesse debate, qual que você acha que é a contribuição que a gente ainda não deu? A gente tem muito estudo sobre desmatamento, tem muito estudo sobre fogo, mas a gente ainda hoje em dia enfrenta problemas que a gente enfrentava 30 anos atrás. Na tua perspectiva de alguém que está nesse debate, nesse tanto tempo, para alguém que está chegando agora, como é que você falaria que é para pisar devagar, para ouvir, mas quando a ansiedade bate, o que a gente faz? Pisar nesse chão devagarinho, é a primeira coisa. Eu acho que o que eu falaria é escutar muito. Eu vejo muito da juventude no movimento climático, e não necessariamente dentro da academia, mas que não leu e acaba achando que tudo que está fazendo é revolucionário, mas não é. A gente não é tão inteligente assim. Alguém já pensou nisso, alguém já teve essa ideia e já encontrou barreiras por N motivos. Assim como o que a gente pode fazer é ver onde essas ideias falharam, será que a gente pode trazer alguma coisa nova? Mas, novamente, significa trabalhar em conjunto e ir descobrindo onde que a gente se encaixa. Mas, ao mesmo tempo, essa energia que vem quando a gente não quebrou tanto a cara, o que é ótima essa energia, ela pode sim ajudar a empurrar as coisas, a, por exemplo, tentar ter uma incidência política maior, porque às vezes o pesquisador sênior está tendo que fazer, chefe de departamento, tem que lidar com não sei o que da pós, e batati patatá, e não consegue ter esse tempo que gostaria de ter para fazer a incidência política. E daí a gente volta a trabalhar em rede, né? A gente está sempre voltando nesse tema. Mas eu acho que essa energia pode ser muito utilizada para isso, mas ela não pode ser feita sem conteúdo. Que daí entra a literatura, que você mencionou, que gosta de fazer revisão de literatura, e entra também outras coisas. Leitura de jornal, ver o que o movimento ambientalista, socioambiental, vem fazendo nos últimos 30 anos. E também entra a frustração. Eu sou movida na base do ódio, eu acho que isso é muito importante, mas eu lembro que eu estava vendo um documentário, A Década da Destruição, do Adrian Cowell, que é um britânico, e tinha um dos vídeos, é de 86,
E tinha o Phil Fernicide, que também é do Spa, na época que o cabelo e o bigode dele ainda eram escuros, e ele falando na frente de uma floresta queimando, ele já estava no INPA, em 86, ele falando, não, mas então, as emissões brasileiras advindas dos incêndios florestais, eu assim, olhando para a TV e olhando para mim mesma e não acreditando que eu tinha 3 anos de idade e ele estava lá falando das emissões brasileiras advindas do desmatamento e dos incêndios florestais. Então, vai ter uma frustração muito grande da gente estar repetindo. Porque lembrando que a crise climática não é uma crise científica, não é uma crise de informação, é uma crise política. E o desmatamento também. É uma crise baseada na insistência de um modelo de desenvolvimento que gera concentração e não distribuição de renda. Senão a Amazônia seria a região do país com os melhores índices de desenvolvimento socioeconômicos e não é o que acontece, seja na área rural ou na área urbana. E isso é um projeto. Então a gente tem que entender essa frustração, tem que incorporar e usar ela para dar força. Mas só dá para fazer isso com bastante leitura, com bastante estudo, e com paciência. Eu não tenho tanta paciência. Eu também não, mas eu aprendi a qualificar minha falta de paciência e minha ansiedade climática. Eu acho que nada melhor do que no momento onde você já viu que a literatura não achou a voz, você já viu que o debate político está em outro ponto, a gente perguntar para quem está do nosso lado como é que você vê isso. E eu tenho a sorte de ter um orientador no FRJ que fez o doutorado dele há 30 anos, na mesma universidade que eu, na UCL, sobre o mesmo tema. E os temas continuam relevantes. Os atores mudaram, a roupagem mudou, mas o problema continua o mesmo. E nessa hora ele me fala, a gente está aqui para encher o saco. A gente está aqui para ser a pedra no caminho, até o momento no qual tem tanta pedra que não dá mais para passar. E hoje em dia, eu acho que esse caminho a gente já virou mais do que uma pedra. A gente já está conseguindo paralisar discussões e propor, que eu acho que é mais importante ainda. Eu vejo uma mudança muito nesse encontro dessas vozes, sabe? É uma luta intergeracional. É aprender de quem veio antes e também deixar o caminho para quem vem depois. Exatamente. E eu acho que isso é a forma de qualificar a ansiedade climática e de encontrar essa voz. Eu tenho uma pergunta que é talvez a pergunta que eu acho mais engraçada dessa entrevista toda, que eu tinha pensado. Quando a gente fala de encontrar a tua voz, escutar a voz dos seres que talvez não sejam nem humanos, né? E quando a gente fala de Amazônia, tem muito de energia, tem muito de trocas dessas que a árvore que você encontra no meio do caminho, que você tem que dar uma volta maior, o fruto que você pega. Se você pudesse, nesse momento, diante dessa troca, dessa carreira que você dedicou a esse bioma e você continua dedicando à mudança e à transformação das realidades num sistema que a gente vive, se a Amazônia tivesse uma voz, o que eu acredito que ela tem, o que você diria para ela hoje em dia? Existem a epifania, né, é estudada na psicologia porque seus hormônios mudam de alguma forma dentro de você e você entra num estado meditativo, né? Eu consigo isso não é meditando, que, enfim, não é minha ferramenta, eu consigo isso remando. Primeira vez que isso aconteceu comigo, que eu entro nesse estado, né, que é medido em atletas, foi aos 15 anos, vendo o sol nascer no meio da Lagoa Rodrigo de Freitas, quando eu entrava no barco às 4h30 da manhã para remar até às 6h30 para ir para a escola, e o sol nascendo por trás da Pedra da Gávea, e eu naquele barco que tem um barulho encadeado e o movimento do corpo das 8 pessoas é igual e você entra nesse estado. Só que na Amazônia eu também entro nesse estado, por mais que nenhum barulho seja igual, que nenhum movimento seja igual, que é o caos acontecendo, é o caos da vida. E é isso que é muito interessante. São milhares de formas de vida se mexendo, se comunicando à sua volta, você é só mais uma. E essas formas de vida estão tentando subir no seu corpo, entrar no seu cabelo, lamber a lágrima do seu olho. E você, ao mesmo tempo que está tirando a abelha de dentro do olho, já tem um carrapato, já tem uma ave passando, já tem um monte de coisa acontecendo. É o caos, né? É um overload sensorial, né? E no meio desse caos, às vezes, dá para entrar nesse estágio meditativo de alguma forma. Teve uma vez que talvez tenha sido a vez mais forte, eu estava estava com uma grande amiga, que na época era aluna de doutorado, a Liana Chiesini Rossi, estava estudando interações de frugivoria. E era um domingo, sem dormir muito, trabalho de campo, que você dorme 4 horas por noite, não come muito bem,
não tem espaços para dar uma descompensada, né? Então você não está processando muitas coisas, é tudo muito intenso. E a gente estava nessa floresta que tinha pego fogo recentemente, era um lugar que eu tinha muita raiva, porque era um lugar muito bonito, que ficou extremamente detonado. E não tem dossel, por causa da mortalidade das árvores. Então estava debaixo de um sol quente, cara, uma desgraça. Era domingo, 7 da manhã, e eu revendo minhas escolhas de vida. E daí tinha simbaúba que estava com fruto. E a simbaúba que estava com fruto, os bichos gostam muito de fruto de imbaúba, né, de cecrópia, e veio um japó verde comer. E ele estava bem perto, então estava com binóculo, eu conseguia ver bem os detalhes da face, do corpo do japó, que é um bicho muito bonito, e você sempre escuta a vocalização, mas ele estava muito, muito perto. E como não tem muito dossel, não tinha nada ali, como, né, a mortalidade tinha sido tão grande depois do fogo, não tinha nada barrando minha visão do binóculo. E eu estava tão imersa na beleza daquele bicho, das cores daquele bicho, que é como se o tempo parasse. Mas o tempo parou e eu nem lembro se eu estava respirando, se eu lembrava como respirar, mas começou uma gritaria do meu lado, mas uma gritaria ensurdecedora. Eram os periquitos alucinados, alucinados. E a gente pensando assim, pronto, não vai sobrar um bicho nessa floresta, esse bicho tá muito alucinado aqui berrando. E daí eu deixei a Helena ali, eu falei, cara, vou ver o que tá acontecendo, porque eu acho que chegou aqui uma pinguari, entendeu? Que tá atacando essas maritacas. E daí eu fui catar esse mapinguari, porque eu imaginava que ia ter assim, um Tiranossauro Rex ali, de tanto que elas berravam. E no que eu fui, tem uma espécie de árvore pioneira que cresce depois do fogo bastante, nativa da Amazônia e tudo mais, que é a Trema micrantha, que o popular dela é periquiteira, justamente. É um frutinho pequenininho que os periquitos amam. E eu estava num bando de mais de 100 periquitos, comendo as periquiteiras. E isso era elas discutindo o café da manhã, só que a galera é muito animada, discute muito alto, era tipo... Tá na Nossa Senhora de Copacabana meio-dia, entendeu? Era o caos com a carreta furacão, assim, só que era a versão da fauna no meio da Amazônia, da carreta furacão. Os bichos não paravam de berrar. E eu tive uma crise de riso olhando aquilo, e botei o binóculo, e de repente aquela gritaria entrou dentro de mim e fazia parte do meu cérebro. Né? Tô aqui, a Liana chegou do meu lado e começou a falar comigo. Eu não consegui ouvir, porque eu estava tão imersa naquele barulho, e os bichos eram muito bonitos, tem umas penas roxas, elas eram lindas, lindas, comendo aquela fruta vermelha, e por mais que eu odiasse aquela floresta depois do fogo, ela naquele momento tinha o japó verde de um lado, os periquitos de outro, que eram mais de 100, e uma gritaria ensurdecedora, mas você vendo a vida acontecer. E daí eu entrei nesse estado meditativo de novo, que eu só conseguia através do movimento repetitivo, eu conseguia através de nada estar se repetindo à minha volta. Então, eu acho que não é sobre o que eu diria para a Amazônia, é o que eu sentiria quando ela estivesse se comunicando. Que linda história. Obrigado por compartilhar ela. Eu acho que esses momentos, essas epifanias, elas moldam não só a gente enquanto pessoa, mas as nossas perguntas de pesquisa, com quem a gente se relaciona em redes, quem é que de fato vai fazer parte dessa Amazônia que a gente quer. Porque a gente quer ela viva, a gente quer ela caótica, com os periquitos, ali do lado da entrada, os rios correndo, as florestas em pé. E nesses momentos a gente entende que as escolhas de vida que a gente faz, eles levam a gente para lugares que a gente não imagina. Mas cada um desses processos tem que ser aproveitado, porque é muito único, é muito bonito isso tudo. Eu fico pensando em momentos que eu também tive, a primeira vez que eu fui no Xingu, a primeira vez que eu entrei no rio. E é um misto de emoções, de fato. Você não é um rio vivo, mas que está paralisado, ele está bloqueado. Você entrar e falar com as pessoas e elas verem que aquilo ali é o progresso, a cidade cheia de concreto, mas ao mesmo tempo tem sempre alguém que vai conseguir te mostrar que um outro futuro é possível. E essa conversa de hoje, a gente falando de fogo, falando de vida, falando de floresta, de animais, de voz, escuta e de meditação. Isso tudo me faz acreditar que um outro futuro é melhor. É possível, né? Um futuro mais humano e talvez até mais florestado, mais vivo, mais em silêncio. Queria saber se você tem algumas últimas palavras diante disso tudo, porque eu acho que eu só queria te agradecer pela essa troca que a gente teve. Foi muito bonito aprender de vocês, escutar, ouvir, também saber que a luta intergeracional ela é uma luta de escuta. E a gente lê, a gente fala, mas a gente aprende muito quando a gente escuta a floresta, escuta os periquitos.
E hoje eu te escutei muito e eu aprendi muito. Obrigado. Obrigada a você. Obrigado a todos também que nos acompanharam nesse episódio. Sigam as nossas redes sociais e fiquem atentos aos próximos episódios da série. Juntos seguimos construindo a Amazônia que queremos. Muito obrigado. Este podcast é uma iniciativa do Comitê Consultivo de Jovens do Painel Científico para a Amazônia. O painel conta com o generoso apoio da Fundação Gordon and Betsy Moore, da Fundação Charles Stewart Mott e do Banco Mundial, com o apoio financeiro do Fundo Global para o Meio Ambiente. O Comitê Consultivo Jovem agradece especialmente o generoso apoio concedido ao seu trabalho pela Fundação Gordon and Betsy Moore. Obrigado.